Boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Não sei que horas vocês estão assistindo essa nossa live, mas nós estamos aqui mais uma vez, como todas as segundas-feiras, transmitindo aqui da Escola da Fé, da Igreja de São Sebastião. Eu sou o diácono Eduardo Sierra e estamos refletindo sobre os pecados capitais, os 7 pecados capitais. Na semana passada, nós demos uma visão geral e uma pequena introdução sobre aquele pecado que é fonte, origem de muitos outros pecados, né? Que é a soberba, né? Então explicamos ali de onde vieram esses pecados, etc. Se você tiver dúvidas, por favor, veja lá no YouTube ou no Facebook, na nossa página, veja lá o encontro anterior, ok? E hoje vamos refletir sobre a ira, esse pecado tão atual, né? Basta olhar aí os haters, né? Aqueles que odeiam, né? Na internet, que destilam ali de uma certa maneira todo o veneno, né? A raiva, que às vezes não é exatamente para aqueles para os quais eles se estão dirigindo, mas na verdade são questões pessoais e que a pessoa vai lá e joga toda a raiva, né? Então vamos ver como é que nós podemos trabalhar, conhecer melhor, identificar isso em nós e depois como nós podemos evitar a ira, ok? Muito bem, para começar, vamos começar rezando. Deus de amor e misericórdia, vinda em nosso auxílio, socorrei-nos, envia teu Santo Espírito sobre cada um de nós, sobre mim, sobre os nossos corações, para que possamos compreender melhor esse ser humano que, de uma maneira quase que natural, né, cai na tentação da ira, né, quando é contrariado. Então, que nós possamos discernir essas situações e possamos, de alguma forma, superar essas situações a partir da graça da vossa presença em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficou uma questão aí que colocaram aí nas nossas observações aí, né? O pessoal andou falando ali nos comentários, né? Nós discutimos aqui a questão das virtudes em contraposição aos 7 pecados capitais, né? E eu passei aqui na hora, falei rapidamente e acabei passando na questão da caridade, que está em contraposição à inveja. A inveja é a caridade, né? Então vejam que quando existe inveja, ela se confronta com a caridade. A caridade é uma ação que nós saímos de nós mesmos para o outro, né? Nós saímos de nós mesmos numa ação generosa, de empatia, de tal maneira que nós procuramos amenizar o sofrimento do outro, olhar o outro de uma maneira, não olhar tanto para nós mesmos, né? Às vezes nos ajuda a questão da caridade. Você começa a praticar caridade, você fala assim, até que a minha vida não está tão ruim assim, não, né? Tem muita gente em sofrimento que precisa de ajuda. Então, o Antigo Testamento diz assim: é mais feliz aquele que dá, aquele que tem a capacidade e o poder e a possibilidade de ajudar o outro, praticar a caridade, do que aquele que recebe. Mas, em contraposição, uma das coisas que faz com que a gente, de uma maneira muito forte, né, não pratique a caridade muitas vezes, é a inveja. É ter inveja do outro, do que o outro tem, só fica pensando nisso. Então, como é que eu vou, se eu estou... A inveja é um fechamento, né, em nós mesmos, né, em si mesmo, de tal maneira que a inveja faz com que eu fique pensando, não, eu queria ter aquilo, eu gostaria, eu invejo isso, eu invejo aquilo, eu invejo a beleza do outro, a inteligência do outro, o sucesso do outro, a casa do outro. E aí é um caminho oposto. Está dando para entender como é que isso fere a questão
da caridade é o caminho oposto, porque o caminho da caridade é eu sair de mim e ir até o outro. E a inveja é do outro para mim. Eu quero ter o que o outro tem. E no caso da caridade, o que eu tenho, eu, de alguma maneira, divido com o outro, pela necessidade do outro. Ok? Muito bem. Então, dito isto, vamos lá correr para as nossas... então, anunciamos que iríamos discutir sobre a questão da ira. Questão da ira, né? A ira. Falamos aqui da soberba, tal, agora a ira. Então, uma referência que nós temos a respeito da ira, né, é de Santo Tomás de Aquino, né? Ali no século XIV, XV, ali, né, quando ele ele reflete, né, ele tem a Suma Teológica, né, e um conjunto de livros, e discute muitos aspectos da nossa fé, né? E temos ali, de uma certa maneira, a questão do estudo, a formalização do estudo, a universidade, né? Como nós podemos ter as coisas estruturadas para o aprendizado, e ele se preocupa muito com isso. Isso já tinha sido definido, já falei no encontro passado, dê uma olhadinha lá que você vai nós vamos acrescentar muita coisa sobre isso aqui, né? Acreditava então Santo Tomás que a ira é uma emoção natural. Opa, aqui já dá um susto na gente. Quer dizer que é natural a gente ter ira, né? Alguns cientistas dizem que muito mais do que seres racionais, né? Nós somos chamados de seres racionais, né? Diferente dos seres inanimados, dos animais, né? Enfim, nós somos seres racionais. Mas mais do que racionais, muitas vezes nós agimos pelas emoções. Tá certo? E as emoções desordenadas, descontroladas, muitas vezes podem nos levar, né, à raiva, né? E aí essa raiva excessiva pode, primeiro irritação, raiva, e aí a ira, e aí eu parto para agressão, eu uso palavras que ofendem, etc, né? Então, de uma certa maneira, é natural quando nós somos de alguma forma atacados ou contrariados. Então, aquilo pega na gente de uma maneira que a resposta, de uma maneira rápida, a emoção toma conta e eu solto a venenosa para cima da pessoa, né? Então, a tendência é fazer essa resposta ser por aí. Será que deve ser assim para aquele que é cristão? Certamente não. Vamos ver isso aqui, tá certo? Mas, então, é uma emoção que tem uma certa questão natural, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso, mas que deve ser controlada pela razão. Deve ser controlada pela razão. E aí é que o bicho pega. Porque se nós somos, inúmeras vezes, mais emocionais do que racionais, né? Quando o emocional toma conta, o que acontece com a razão? Some. Você não pensa, você não raciocina. As pessoas falam, a pessoa partiu para a ignorância. Isto é, a razão, tá certo? A inteligência, o intelecto, deixa de ter ali o seu lugar, deixa de ter ali o controle da situação, e aí é a emoção e agressões, etc. Tá certo? Caso contrário, né? Caso não seja a razão, pode se tornar explosiva. A ira, ela normalmente é explosiva. Ela é onde as emoções misturadas, as paixões, né? Às vezes a paixão pode ser o time de futebol, né? A paixão pelo futebol, a paixão pelo seu time, numa reação explosiva, ressentimentos e frustrações, né? Todos nós temos lá atrás frustrações, coisas que não deram certo, que a gente gostaria de ser assim, assado, e não deu certo. Bom, não deu certo, então vamos ver o que a gente faz daqui para frente para melhorar, para eu me tornar uma pessoa melhor, para eu me preparar melhor para esse mundo aí. Ressentimentos e frustrações emergem rumo à violência. Então, a coisa vai assim para a violência.
para a violência, né? Estou vendo aqui que esse parece, não sei se está meio embaçado isso aqui. Onde as emoções misturadas emergem uma violência. Assim, depois dos estragos, vem o arrependimento. Então chuta o balde, né? Ou comete uma agressão, e aí depois fala, mas o que eu fui fazer? Né? Dei vazão às paixões, ressentimentos, frustrações, raiva e essa coisa toda, esse caldo todo é explosivo, e depois eu tenho o arrependimento. Por quê? Porque tem as consequências. E aí nas consequências, às vezes eu posso pagar muito caro. Ok? Então vamos entender um pouco isso aí. Então Santo Tomás ele argumentava que a ira pode ser justificada em algumas circunstâncias. Então se é um negócio assim tão perigoso, né? Parece assim uma coisa que eu tenho que lidar com, né? Para eu não me queimar ali, né? Mexendo com fogo, né? Então, em algumas circunstâncias, como uma reação à injustiça. Isto é, a ira de alguma maneira pode se tomar, você vê uma coisa injusta acontecendo, né? Uma violência, algo assim, né? Você pode ter uma reação àquilo, e às vezes é uma energia, tá certo? Uma força para você lutar contra aquilo ali, para você ir atrás de justiça, ir atrás de polícia, ir atrás de quem detém a autoridade. Então essa ira seria uma ira, vamos chamar assim, benéfica ou necessária, né? Principalmente diante da indignação, se sentir indignado diante das coisas, por exemplo, que muitos políticos fazem aí com o nosso dinheiro, etc., ou atitudes que tomam, né? E aí você pode ficar indignado, e isso é a força da ira. Então é uma força explosiva que, se a gente administrar bem, ela termina sendo de alguma maneira boa, benéfica, né? Mas tem que saber administrar. Aí Santo Tomás falou, você vai ter que administrar isso usando a razão, o intelecto. E nem sempre a gente consegue esse equilíbrio, né? Ela descontrolada e excessiva, né? Tem o perigo que destrói relacionamentos, causa sofrimentos e, em casos extremos, leva à morte. Pode levar à morte de outra pessoa ou dela mesma, na medida em que ela entra nesse processo explosivo de raiva, de ira, de ódio, de tal maneira que ela acaba se dando mal e morre. Né? Vejam como isso é perigoso e, ao mesmo tempo, como isso está latente no ser humano. Né? Então vamos lá. Ela pode ser causada por uma variedade de fatores, como frustração, né? Eu me frustro por alguma coisa e de repente aquilo explode como uma raiva, né? Ressentimento ou sentimento de perigo. Então, se eu estou em perigo, estou sendo atacado, né? O ser humano primitivo, o estresse, né, determinava duas ações. Ou você atacava o agressor, ou você corria. Tá certo? E aí solta adrenalina, você nem sente que está correndo sei lá quanto. E então essa é a situação de perigo. Tá certo? O pior estresse é aquele em que você não pode nem atacar e nem correr. É o estresse da vida moderna, que muitas vezes você não pode ir lá e falar tudo que você gostaria de falar dentro da empresa ou coisa parecida. Então por quê? Porque você precisa de emprego, então aí você engole. E aí isso também causa o que a gente chama de
Frustração. Frustração. Então você precisa ver como você administra isso. É isso que nós vamos ver, tá? Embora a ira como energia ativa, então ela é uma energia ativa. Você precisa saber como é que você controla esse trem dentro de você para que você possa... porque o oposto, né, se eu ficar completamente passivo, né, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né, se eu ficar completamente passivo, a deriva, né, de acordo com as circunstâncias, te carregando para cá e para lá. Né, isso é bom? Também não é. Então você precisa dessa energia ativa que te motive, que faz com que você mude, que você transforme as coisas. Né? Então, às vezes, pode ser útil. Né? Ela pode ser útil. Bem administrada é pegar essa energia, né? O motor a explosão, por exemplo, dos nossos carros, né? Fora o elétrico, né? O motor a explosão, você entra combustível, ele vaporiza, aí tem uma faísca ali nas velas que vem da bateria tal, e pum, explode ali. Você fala assim, bom, mas isso aí é bom o carro? Chama motor a explosão. Né? E aí ele explode, e aí tem lá os pistões, etc. E você anda, caminha. Então, toda aquela energia explosiva, você transforma em movimento, que é para você se movimentar, para você transportar, carregar coisas, etc, etc. Então, a energia ali está sob controle. Então, é isso que a gente tem que fazer de alguma maneira com essa energia ativa, essa energia que está dentro de nós e que a gente precisa fazer com que ela se transforme no movimento, em algo que traga benefícios para mim mesmo. Né? Então, pode ser útil como quando nos motiva a tomar medidas para nos defender. Então, você precisa dessa energia, precisa se defender. Opa, peraí. E aí você se esquivar, e você, né, quando você estiver sob ataque, ou proteger os outros, pessoas queridas que você ama. Né? Também pode ser destrutiva, como se não for, se não for gerenciada de forma saudável. Né? Dei uma erradinha aqui, mas vamos lá. Então, deu para entender a questão da ira, desse pecado, né, da ira, e veja como Santo Tomás de Aquino ele enxerga isso, né, como algo tanto quanto natural e que de alguma maneira nós devemos tentar administrar. Né? Como evitar a ira? Primeiro, tempere a ira com a virtude da paciência. Então, aquilo que te faz explodir, peraí, tenha paciência, olhe, observe, analise, né? Paciência, né? Que deve ser exercitada sempre a paciência. Santo Tomás de Aquino, né? Então, essa é a primeira receita que ele dá. Então, exercite a paciência com tudo. Exercite a paciência com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, com o vizinho, com o padre, enfim, com as autoridades, com o fornecedor, no ônibus, com o cobrador, exercite a paciência. Paciência, calma. Take ease, my friend, né? Fique calmo, tá certo? Tente se acalmar, tente ter essa resiliência aí diante do confronto, né? 2. Procure identificar o que te faz ficar com raiva. Assim você poderá se antecipar e evitar essas armadilhas. Então veja, ele considera aqui a ira uma armadilha. Armadilha, onde você pode se dar mal, onde você pode sofrer ou ficar. A armadilha te aprisiona, te escraviza. Aquele que é irado constantemente, ele está aprisionado, ele é escravo da sua ira e causa um mal danado para os outros e para ele mesmo. Né? Então aqui você deve identificar o que te faz ficar com raiva, aquilo que te faz você de repente desenvolver uma reação, repulsa, irritação, né? Então para que você se antecipe. Então vê primeiro quais são as situações, dá uma olhadinha ali. Toda vez que você ficou bravo, ficou nervoso, ficou com raiva, ficou irado, etc., dá uma olhadinha em que situações isso ocorreu. Porque aí você pode trabalhar
aquela situação, de ver o que está pegando ali, entendeu? Bom, crie mecanismos internos para evitá-la. Isto é, se eu sei que nessa situação eu costumo perder o controle, então vamos sair fora. Jesus fala de uma maneira muito, com muita sabedoria, né? Ele diz assim, se teu olho esquerdo te faz pecar, arranca-o e lança-o longe. Isto é, se for causar um mal, alguma coisa que for causar um mal, não é para arrancar o olho aqui, né? É para você se afastar daquilo. Então, se você tem uma situação em que você já sabe que vai dar, né? Vai dar mal, vai ser ruim, né? Então, e você sabe que você vai perder o controle, então evite, né? Ver como fazer para evitar aquela situação, né? Para evitá-la. Tudo bem? Vamos aqui, falta pouco aqui, né? Comunique-se, aqui deu um probleminha aqui de formatação, mas comunique-se de maneira clara. Então, às vezes, o raciocínio, você perde ele, tá certo? Quando você se irrita, fica nervoso, fica bravo, né? fica com ódio, você perde o raciocínio. Tem gente que fala assim, partiu para a ignorância. Por quê? Deixou a cabeça não conseguiu pensar, né? Então, procure, comunique-se sempre de maneira clara. Diga de maneira objetiva e clara aquilo que você sente, aquilo que você está pensando sobre aquilo, né? Simples, objetiva e lentamente, para não perder o controle. Então, se você começar a falar muito rápido, aí você deixa falar, agora eu quero, eu dou um, como é que o povo fala? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair nela, né? É porque gosta de briga mesmo, né? Então aí ele gosta de estar nesse ambiente irado, nessa situação de raiva, de ódio, né? Então você tente fazer com que lentamente, né? Comunique-se. Então, olha, eu queria dizer o seguinte, eu vim aqui, estou reclamando, já faz 3, 4 vezes. Né? Você começa a fazer... Por quê? Para você se controlar, para você não entrar naquela pilha, como os jovens dizem aí, né? Para você não entrar naquela pilha, tá certo? Pense 2 vezes antes de agir ou falar. A língua ela é terrível, você pode falar umas bobagens quando você está nervoso, irritado, nervoso, etc., que às vezes é com outras coisas, não é com aquilo, né? Seja assertivo, isto é, o que é ser assertivo? Afirme as ideias ou opiniões sem mostrar hostilidade ou agressão. Fale de maneira clara, objetiva, sem mostrar agressividade, né? Ou hostilidade. Tá certo? Porque senão você pode fazer com que o trem desande e aí você vai ter consequências negativas. Tá? Deixa eu ver se eu fiz mais a última, mais 2 aqui, tá? Exercite a longanimidade, como Paulo tanto recomenda às comunidades cristãs. Isto é, tolerância às contrariedades, porque você sempre será contrariado em muitos momentos. Então você vai ser contrariado, sempre, né? Em muitos momentos. Você vai ser contrariado pela esposa, pelo marido, pelos filhos, você vai ser contrariado pelo padre, enfim. Você vai passar pela contrariedade. Aquilo que acontece que não é de acordo com a sua vontade. Então você começa a falar, opa, né? E aí você tem que exercitar o tal da longanimidade. Isso vai fazer com que você não entre na armadilha da ira. Certo? Procure descobrir por que aquela situação ou pessoa, né, te irrita ou te faz sentir raiva. Seria ela um espelho de alguma fragilidade tua que você reprova em você mesmo? Isso aqui pega, né? Então, olha lá. É bom descobrir por que é que você fica com raiva ou te irrita, né? Em relação àquela situação ou com relação àquela pessoa, que ela fala, etc. Né? Procure ver, analisar, até para que você se cure. Né? Aquilo, às vezes, serve como um espelho. Você, às vezes, tem raiva porque aquilo é um defeito teu. É uma fragilidade tua que você não quer encarar. Então, tenha humildade, olhe para você mesmo, né? Olhe para você mesmo, para que você possa
melhorar e não cair nessa coisa tão terrível que é a ira, que pode levar ao sofrimento e à morte. Que Deus nos abençoe. Não percam, semana que vem nós vamos falar sobre a inveja, que também leva à morte. Então vamos agradecer a Deus pela sua presença e que Ele continue presente em nossas vidas, nos dê essa paciência, longanimidade, para que a gente possa enfrentar situações que são cada vez mais difíceis em nossas vidas. Que Ele nos abençoe e guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima semana.